Vamos começar. Qualquer coisa vocês me falam, vocês me interrompam, por favor. Eu não consigo ver o chat, tá? Aqui fica bem difícil. Então, como eu falei, as bactérias, elas fazem parte da zoologia, né? Que é o estudo dos animais. Então, a gente vai começar, como eu falei, a gente vai falar de fungos, de protozoários, de todos os grupos, né, de animais. Então, a gente vai começar pelas bactérias, né? Que são os seres mais pequenininhos, né? Os menores seres, os seres mais simples também, né? Mas a gente acha que eles são simples, mas eles também são complexos, vamos dizer assim. Eles também têm as suas características, a sua importância, né? As bactérias são importantes, a gente acha que é só causadora de doença, mas não, a gente vai ver a importância delas também. Então, primeiro, quem são essas bactérias, né? A gente tem que saber sempre isso. As bactérias, elas são unicelulares, né? Então, elas não são pluricelulares, elas são unicelulares e procariontes, né? A gente viu a diferença das células procariontes para as células eucariontes. Então, a gente sabe que as células procariontes é aquela célula bem rudimentar, né? Aquela célula que tem um núcleo disperso no citoplasma, né? Que tem quase nenhuma organela, né? Apenas ribossomo, o núcleo também está disperso. Então, assim, a bactéria é esse ser vivo unicelular e procarionte. Até coloquei aí em negrito para vocês não esquecerem. Então, como eu disse, a organização celular dela é bastante rudimentar, né? Por ela ser uma célula procariota, é uma coisa bem rudimentar, é uma coisa bem simples, né? Uma coisa antiga, né? E elas podem ser autotrófas, né? Se alimentar, né, do seu próprio alimento, ou heterotrófas, né? Elas podem ser aeróbicas, também precisarem de oxigênio, ou anaeróbicas, né? Viverem na ausência de oxigênio. Então, elas são complexas, né? Então, as bactérias não são todas iguais. Tem milhares e milhares de tipos de bactérias. E elas compõem, né, no nosso sistema de classificação, o reino Monera, né? A gente vai ver o reino protista, o reino fungi, que é dos fungos, o protista, que é dos protozoários, o reino animalia, né, que é o nosso reino, e a bactéria, ela está composta no reino Monera, né? O próprio nome diz único, Monera. E esse reino, ele está dividido em dois grupos, né? Então, essas bactérias, elas estão divididas em dois grupos. O primeiro grupo são as arqueobactérias, né? Essas arqueobactérias são bactérias muito primitivas, né? Alguns estudiosos falam que elas são semelhantes aos primeiros seres vivos que habitaram o nosso planeta, há milhares e milhares de anos, né? Então, elas são bem antigas, são bem rudimentares, são as primeiras bactérias, entendeu? E são semelhantes, como eu disse, aos primeiros seres que habitou a nossa Terra há muito tempo, né? Atualmente, né, como a gente sabe que ela é muito antiga, então atualmente existe pouca espécie de arqueobactérias, né? Por quê? Porque essas arqueobactérias, elas vivem em condições ambientais extremamente hostis, ou seja, em condições ambientais extremamente difíceis, extremas, entendeu? Que um ser vivo, por exemplo, como nós, não aguentaria viver. Às vezes um fungo não consegue viver onde essas bactérias vivem. Então, por exemplo, a gente tem as bactérias que vivem em lagos muito salgados, que são as bactérias halófitas, né? As arqueobactérias halófitas. Nós não conseguiríamos, por exemplo, viver em um ambiente muito salgado, né? A gente ia ressecar, a gente ia perder água demais, né? Nosso organismo não está preparado para isso. Tem bactérias também que vivem, por exemplo, em ambientes muito ácidos e muito quentes, que são as termoacidófilas, né? Então, isso às vezes é incompatível para a nossa vida, para a vida de um fungo, para a vida de uma planta, para a vida de outros animais. Mas para essas arqueobactérias, elas conseguem viver, né? Elas são bem antigas, mais rudimentares, mas elas conseguem viver em ambientes extremos, em ambientes totalmente hostis. Então, esse é o primeiro grupo de bactérias. O segundo grupo, né, do reino Monera, são as eubactérias, que significa bactérias do grego, né, quer dizer eu, verdadeiro. Então são as bactérias verdadeiras, né? E ela é o grupo mais numeroso e diversificado das bactérias. São as bactérias que a gente mais conhece, são as bactérias que causam doenças, são as bactérias que estão na nossa flora, né? Então são bactérias que vivem em ambientes que não são hostis, né? Vivem em ambientes que outros animais podem viver também. E como eu disse, ela vive no nosso corpo humano e vive no corpo de outros animais, né?
cachorro, papagaio, todo mundo tem bactéria também, né? E nesse grupo, né, de eubactérias está incluída as cianobactérias, que são as antigas algas azuis, né, que a gente chama de algas azuis, elas são bactérias, só que elas são chamadas de cianobactérias e elas fazem parte do grupo das eubactérias, né, que são as bactérias verdadeiras. Então, depois que a gente viu que ela é dividida em dois grupos, o que mais a gente sabe dessas bactérias? A gente sabe que as bactérias são seres microscópicos, a gente não vê a bactéria a olho nu, né? Então ela é bem pequenininha, tem 1 milímetro de diâmetro, ou às vezes até menos, então é só com o microscópio, a gente não sai vendo bactéria, né? A gente tá, nossa mão, por exemplo, agora pode estar cheia de bactéria, mas a gente não tá vendo a olho nu, né? E as menores bactérias que existem são as rickétsias e os micoplasmas. Isso é só para informação mesmo. As bactérias, como eu disse, então, estão em todos os lugares. Por isso, elas são os seres vivos mais disseminados pela Terra, né? São os seres vivos mais encontrados na Terra, mais abundantes. Tem bactéria para todo lado, tem bactéria em todo lugar, né? Então, como eu disse, tem bactéria no ar, tem bactéria no solo, na água doce ou salgada, nos objetos, na superfície externa e interna dos organismos. Elas podem estar associadas, né, a outros animais, por exemplo, como parasitismo, comensalismo, protocooperação, mutualismo. Então tem bactéria para tudo quanto é canto. Por exemplo, não tem fungo, muitas vezes, em ambientes muito salgados, mas tem bactéria. Entendeu? Não tem fungo em água doce, mas tem bactéria. Então, tipo assim, claro, tem alguns fungos que tem, mas eu falo assim, a bactéria em todo lugar. Né? Ela é mais disseminada pela terra. E aí, só para vocês lembrarem, né? Isso aí é uma bactéria, que é uma célula procariônica, só para vocês verem, né? Que é uma célula simples, uma célula com núcleo disperso no citoplasma, só tem as constituições mesmo, parede celular, membrana, DNA, né, disperso, os ribossomozinhos, né? E o citoplasma mesmo, não tem mais nada. As bactérias, elas se dividem em tipos morfológicos. Então, não são todas bactérias iguais também, como eu disse. Tem bactérias. Quais são esses tipos? São 5 tipos. Os tipos de cocos, que o próprio nome diz, né? O coco mesmo, bem redondinho assim. O de bacilo, que é como se fosse, um cotonete aí, né? Essa coisa mais assim. Os espirilos, né? Que é essa espiroqueta, que é como se fosse uma minhoquinha, né? Perdão, né? A espiroqueta é como se fosse uma minhoca, porque ela é aberta. Já os espirilhos, eles fazem uma forma de espiral, então eles se dobram um sobre o outro, que é essa outra forma aí. E a outra forma que é o vibrião, né? Que tem uma cabecinha mais achatada e no finalzinho tem uma caudinha assim mais fininha. Então, são os 5 tipos. Os tipos de cocos, redondinhos, os bacios, que parecem um cotonete, a espiroqueta, que parece uma minhoquinha aberta, o vibrião, que tem uma cabecinha e uma perninha aí, e os espirilos, né, que estão em forma de espiral mesmo, a gente conhece. Os cocos, né, que é aquelas bolinhas, que é o primeiro grupo aqui que eu falei, esses cocos aí, eles ainda se dividem, né? Então as bactérias se dividem em 5 e esse coco ainda se divide em outros, né? Por que eles se dividem? Porque eles se associam uns aos outros e formam colônias. Por exemplo, um coco se dissocia a outro coco, formando o quê? Um diplococo. Um coco se associa a 2 cocos, formando um clipococo. Um coco se associa a 3, associação de 2 diplo, né? De 3 triplo, de 4 tétrade. Né? Tem os streptococcus, isso vocês vão ouvir falar muito, gente. A doença foi causada pelo Streptococcus aureus. Esse Streptococcus, ele é muito causador de doença, então vocês vão ouvir muito. E eles são, né? Só um minuto. Os Streptococcus, eles são formados por 8, né? Cocos, né? E ele tem essa característica compridinha assim. Já o Staphylococcus, ele tem essa característica de cacho de uva. Então, só para vocês lembrarem, se vocês verem um diplococo, uma tétrade, um streptococcus, vocês vão saber que são 8 e eles são compridinhos, né? Retinhos assim. Já o Staphylococcus, ele tem um formato, né, de cacho de uva, como vocês podem ver aí. E a sarcina, ela é uma em cima da outra, né? Como se fosse 2 tétrades, no caso, né? 2 negocinhos de 4, assim.
Isso é só mesmo para vocês baterem o olho e saberem, né? Saberem que essa é a associação dos cocos, né? Então, os cocos se associam e formam esses 5 tipos também. E quais que são as características gerais das bactérias? Algumas bactérias têm locomoção própria e outras não têm, ou seja, algumas andam sozinhas e as outras não. Umas são imóveis e as outras são móveis, né? Algumas bactérias ficam lá paradinhas sempre e outras podem andar, né? Então isso varia de bactéria para bactéria. As bactérias que são móveis, elas vão se locomover por meio de flagelos, que a gente já falou que era flagelo na última aula, né? Dos cílios e dos flagelos. Ou elas podem se mover por movimentos ondulatórios do seu próprio corpo. Elas vão se mexendo, né, no seu próprio eixo, né, vão fazer um movimento de ondas e vão se movimentando, né? Esses flagelos, eles não são aqueles flagelos tipo verdadeiros, né? Eles são mais uma modificação, né, da membrana celular. Mas isso não é muito cobrado, não. Só para vocês saberem mesmo. Como eu disse, outra coisa importante, não confundir os flagelos das bactérias com as fímbrias, que são formações filamentosas curtas, que elas estão na bactéria, depois a gente tem uma foto, elas estão na bactéria, essas fímbrias, elas parecem com os flagelos, mas não são flagelos. Por quê? Porque os flagelos, eles são para locomoção. Já essas fímbrias, né, ou como a gente chama de pile, eles são para aderir uma célula à outra, entendeu? Então, mesmo que eles tenham um formato parecido, né, mesmo que essas fímbrias tenham um formato parecido, os flagelos são para locomoção e as fímbrias são para permitir a adesão da célula, né, a adesão da célula numa superfície de contato, por exemplo, aderir a bactéria na mesa, por exemplo, na nossa mão. Então, essas fímbrias que fazem essa adesão dessa bactéria na nossa mesa, na mão, na boca, onde seja, entendeu? Então, ela é diferente do flagelo, não tem função de locomoção, mesmo que ela tenha uma semelhança física, né, ali. Outra característica principal, a nutrição, né? Como eu disse no início, elas podem ser autótrofas ou heterotróficas. As heterotróficas é a maioria das espécies, então é a maioria, né? Não produzem seu próprio alimento e elas têm que se alimentar e elas obtêm essa alimentação por absorção, né? Por exemplo, os nutrientes que essas bactérias precisam, eles são absorvidos diretamente no meio onde se encontra. Por exemplo, se ela está no nosso estômago, ela vai absorvendo os nossos alimentos. Se ela está na pele do cachorro, por exemplo, ela está absorvendo ali os nutrientes do cachorro, entendeu? Então, ela vai absorvendo, né? Ela se alimenta por absorção. Ela coloniza ali, né, aquele animal, nós, seres humanos, que seja, e vai se alimentando né, desses nutrientes, de onde ela está, né? E como eu disse, pode ser a custo da decomposição, né? Às vezes alimento decompõe, a bactéria está ali, do comensalismo, da protocooperação, né? Não sei se o João já deu para vocês relações ecológicas, mas falam do mutualismo, né? Que é onde, o próprio nome diz, né? Mútuo, né? Os dois têm benefício, então, às vezes a bactéria dá benefício a um parasita e o parasita dá alimento para ela. Então, sim, vários tipos, né, ou parasitismo, que é o que acontece muitas vezes no nosso organismo. A bactéria parasita no nosso corpo, suga os nossos nutrientes e não dá nada de bom pra gente, né? Só dá doença, só dá coisa ruim. Mas vocês vão ver pra frente que ela pode ser boa também. Então é isso. Então as bactérias, maioria, são heterotróficas e elas se alimentam por absorção, né? Elas colonizam, por exemplo, o nosso estômago e ali ela vai tirando nossos nutrientes. Já as bactérias autotrófas, elas sintetizam o seu próprio alimento através da fotossíntese ou da quimiossíntese, né? A Thaís já falou também da fotossíntese e da quimiossíntese, então é isso, né? Algumas são heterotróficas e os outros autotróficos. Não vou entrar não vou, né, destrinchar muito isso. Outra característica geral é a característica da respiração, né? As bactérias, elas podem ser aeróbicas, ou seja, só vão viver na presença de O2. Então, se não tiver oxigênio, aquela bactéria não existe. Ela não existe, ela morre, né? Já anaeróbicas são bactérias que vivem sem o oxigênio. E esse tipo podem ser estritas ou facultativas. O que são estritas?
que elas só vivem na presença de oxigênio. Na ausência de oxigênio, por exemplo. As bactérias aeróbias, elas só vivem se tiver O2, né? Então, ela tá lá dentro de um potinho, se não tiver oxigênio lá, ela morre. Já as bactérias anaeróbicas, estritas, elas só conseguem viver na ausência de oxigênio. Se tiver oxigênio ali dentro, ela não vive, ela morre. Já as facultativas, elas vivem se tiver oxigênio ou não. Para elas, né, como diz, tudo tá bom, né? Se tiver oxigênio, elas vivem, se não tiver, elas não vivem, entendeu? Então, são os três tipos. Aeróbias, que vivem, né, na ausência de oxigênio, que vivem na presença, só vivem na presença de oxigênio. As anaeróbias, que vivem na ausência de oxigênio. Elas podem ser estritas, ou seja, se tiver oxigênio, elas morrem. Então, elas só conseguem sobreviver na ausência total de O2. Já as anaeróbias facultativas, elas vivem na ausência ou na presença de oxigênio, né? Para ela, tanto faz, né? E muitas espécies dessas bactérias anaeróbias, né, que são bactérias que conseguem viver sem oxigênio, elas utilizam a fermentação para obter energia de compostos orgânicos, né? Então, elas fazem a fermentação. As bactérias, elas fazem fermentação. O que são os esporos? Os esporos acontece não em todas as bactérias, só apenas em algumas bactérias, como, por exemplo, as dos gêneros Bacillus e Clostridium, né? Esse nome Clostridium, não sei falar direito, vocês vão ouvir bastante. O que são? São bactérias que conseguem produzir células altamente resistentes a agentes químicos e condições ambientais desfavoráveis. Então, elas produzem células para se protegerem de ambientes muito químicos e de condições ambientais extremas, entendeu? E essa forma de resistência a gente chama esporos, né? Então, esses esporos bacterianos, esses esporos que essas bactérias, que algumas bactérias, né, não são todas, conseguem produzir, né, aquela bactéria que consegue produzir esporos, ela é uma bactéria mais resistente, porque os esporos bacterianos, eles são muito mais resistentes, entendeu? Eles permitem a maior sobrevivência de uma espécie. Por exemplo, a gente tem uma espécie que não é esporo. Comparando com uma espécie esporo, se, por exemplo, for jogar um ácido químico, por exemplo, a bactéria que não tem esporo vai morrer. Já a bactéria que tem, né, que produziu células de esporo, ela vai ser muito resistente a esses agentes químicos e a outras condições, né? Então, esses esporos, como eu disse, não são unidades reprodutivas, eles são formas de defesa, forma de resistência da bactéria. Então, se perguntar, o que é os esporos? É uma forma de defesa, de resistência das bactérias a determinados agentes químicos e condições ambientais favoráveis. Então, elas ficam mais fortes, né? Elas criam resistência. E só ocorrem em alguns tipos de bactérias, não são em todos, né? E agora a importância da bactéria, né? Por que a gente está falando de bactéria e tal? Qual que é a utilidade dela e qual que as nocividades dela, né? Porque tudo tem um benefício, mas tudo tem um pós e tem um contra, né? Então, a bactéria, primeiramente, ela é importante por quê? Né? Em relação às bactérias úteis, né? Então, as espécies úteis, que são vários tipos de espécies. Tem as espécies úteis e as espécies que não são úteis. As espécies úteis, a gente pode destacar que elas atuam como decompositores, né? A gente já tem uma comida suja ali, uma comida suja, por exemplo, resto de comida, né? Aquela comida está entrando em decomposição. Quem atua nessa decomposição? As bactérias, né? Ela participa dessa decomposição. E essa decomposição, ela é muito importante. Ela tem uma importância ecológica muito grande, né? Porque essa decomposição que ocorre no solo, né, onde seja, ela gera a reciclagem da matéria orgânica da natureza, né? Então, ela gera a fertilização do solo, né? Então, o solo ali rico em bactérias, dependendo das bactérias que sejam decompositoras, é um solo rico, né? É um solo fértil, né? Então, a gente tem que se lembrar que as bactérias, então, elas são essenciais. Por quê? Porque a decomposição, ela é essencial à manutenção da nossa vida, manutenção da Terra. Porque a Terra depende de uma contínua reciclagem dos elementos químicos, né? Os componentes da natureza. Então, as bactérias, elas são decompositoras. Então, elas são importantes. Elas fazem a decomposição, que, né, auxilia na nossa fertilização do solo, auxilia na reciclagem da matéria orgânica, né, da reciclagem dos elementos químicos, e participam também dos ciclos do nitrogênio, né? O nitrogênio
que vai para a atmosfera. Então, essa é a principal, essa é a primeira, né, coisa boa que a gente pode falar das bactérias, né? Se falar assim, cite três utilidades das bactérias. A primeira, são bactérias, são auxiliam na decomposição. Segunda, participam do ciclo do nitrogênio, entendeu? E assim vai. A terceira, por exemplo, são utilizadas na fermentação, né? A produção de vinagre, por exemplo, utiliza bactérias do gênero Acetobacter. Então, o nome diz, né? Aceto, de acetona, de vinagre. Então, elas são capazes de produzir, né, o ácido acético por meio da fermentação, né? E vai fazer a produção de vinagre. Então, essas bactérias são importantes para produzir o vinagre. Elas são importantes também na produção de coalhada, de iogurte, né, de coisas de laticínios, queijo, requeijão, tal, pelas coisas derivadas do leite. Por quê? Porque as bactérias do gênero Lactobacillus, né, realizam a fermentação láctea, produzindo ácido lácteo. A Thaís já falou com vocês de fermentação, então é isso. Aquele suquinho que a gente toma, né, de... Suquinho não é um suquinho, um negocinho branquinho, né, aqueles lactobacilos, o famoso Yakult, é nada mais nada menos que bactérias. A gente está tomando bactérias, a gente está tomando bactérias boas, bactérias que vão estar presente, né, no nosso organismo e vão fazer fermentação, né? E essa fermentação, como eu disse, é usada nas coalhadas, no iogurte, nos queijos, requeijões e várias outras coisas. Outra coisa boa, né, que as bactérias têm, elas são usadas para produzir antibióticos, né? Do mesmo jeito, né, que a gente tem uma infecção bacteriana, a gente usa as bactérias para fazerem os antibióticos que vão matar elas mesmas, né? Então, ele é muito utilizado na indústria farmacêutica, né? O gênero Bacillus, ele fornece muito antibiótico, como a tirotricina, a bacitricina, né? Que são antibióticos à base de bactéria. Então, né, tem o antibiótico neomicina. Esses nomes são muito conhecidos, né? São muito usados, né, para as infecções bacterianas, e eles são feitos da própria bactéria, né? Eles ajudam também, né, a formação de vitaminas, né? Então, algumas vitaminas são utilizadas através da produção de bactérias, né? Outra coisa importante, isso é muito importante, né? A bactéria, ela faz parte da nossa flora intestinal normal. Então, a nossa flora tem bactéria, tem uma microbiota boa, tem bactérias que vão defender o nosso organismo. Por exemplo, se a gente come um alimento que não fez mal, né, e tal, a nossa própria flora intestinal, ela vai dar conta desse invasor, né, desse intruso que está entrando aí na nossa bactéria, no nosso organismo. Então, a nossa flora intestinal, né, nosso intestino, nosso sistema todo, ele tem bactérias que são boas, né? Bactérias que são saudáveis. Gente, vocês mandaram alguma coisa aqui? No... Deixa eu tentar ver. Carta reversa do bactéria. Pois é. Ela então, gente, elas realmente são coisas boas, né? Como eu estava falando das vitaminas, essa questão que a gente toma muitas vezes, vocês já ouviram falar, eu vou tomar alguns probióticos, né? Para isso, né? Como que eu falo? Fortalecer essa nossa flora intestinal, né? Fazer com que essas bactérias elas estejam presentes ali. Então, elas têm que estar ali, que elas vão ajudar a nossa defesa do nosso organismo. E ela fornece ao nosso organismo também algumas vitaminas do complexo B, por exemplo, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, fornece vitamina K também, né? Então, a gente fica menos dependente, né, dessa vitamina no alimento, porque nosso próprio organismo, através da bactérias, fornecem essas vitaminas. Também são... essa questão, agora, ela é uma forma usada de forma nociva, né? Porque, como eu disse, não são só bactérias boas que tem no nosso organismo. Mas, por exemplo, algumas bactérias são utilizadas no controle biológico para combater espécies nocivas. Por exemplo, um exemplo é essa Bacillus thuringiensis. Não precisa saber o nome delas, nem eu sei, assim, só sei que existem. E que, por exemplo, tem uma bactéria que
tem bactérias, né, na questão da agricultura, que os produtores ficam doidos lá, que a bactéria, ou bactéria ou outra coisa nociva, né, afetou a plantação deles e tal, né, por exemplo, esse caso aí dessa bactéria, desse bacilos, que ela infecta a larva dos insetos e tal, então assim, algumas vezes essas bactérias elas ajudam na agricultura, mas algumas vezes elas são ruins também, né? Então, se elas forem nocivas, elas vão prejudicar a plantação. Se elas forem boas, elas vão ajudar a combater as espécies nocivas. Às vezes tem um fungo lá, essa bactéria vai ajudar a combater esse fungo. Então, assim, elas têm, como diz, tudo tem um prós e um contra. Elas são utilizadas também pela engenharia genética, né? Hoje a gente sabe, né, que a parte da genética ela tem se desenvolvido demais, né? A gente sabe que hoje a gente tem conseguido modificar, né, os seres geneticamente, né? Então, por que não com as bactérias, né? Então, as bactérias elas são usadas em engenharia genética, onde elas são modificadas para... Peraí, gente, só um minutinho que saiu aqui. Ai, Deus. Voltei. Essas bactérias, elas são utilizadas, perdão, elas são modificadas para produzir, por exemplo, certas substâncias como hormônio de crescimento, insulina. Então, tem se estudado a produção de insulina através de bactérias, né? Então, assim, elas pegam essas bactérias, vão para laboratórios, modificam, né, a genética dela, né? Elas são modificadas geneticamente e são usadas para ajudar, né, os seres humanos, por exemplo, para conseguir formar hormônio do crescimento, para formar insulinas e tal. Então, essa é uma das coisas úteis, né, das bactérias. E as bactérias nocivas são as bactérias responsáveis por doenças, né? Algumas doenças são graves, algumas são mais leves e podem acometer o homem, né, e outros animais, né? E o nome dessas doenças, dessas bacterioses que a gente chama, né, que são as doenças das bactérias, elas muitas vezes estão relacionadas ao tipo de bactéria, né? Por exemplo, o botulismo de um tipo de bactéria, coqueluche, entendeu? Então, esse quadro aí tá as doenças causadas por bactérias mais comuns, né? Quais são essas? A gonorreia, né, causada por bactéria, o botulismo, o brucelose, não dá para falar de qualquer um, de todas, mas eu vou ver se mais para frente eu consigo falar de algumas. O coqueluche, a cólera, né, que era bem difundida, a difteria, a disenteria bacteriana, a febre maculosa, a febre tifoide, a lepra, né, que eles chamam que é a antiga hanseníase, ela é uma doença bacteriana, né? A tuberculose é bacteriana, o tétano é bacteriano, a sífilis. Então, são muitas doenças causadas por bactérias. Por exemplo, a sífilis tem cura, né? Mas tem doenças que não tem. A hanseníase tem cura, a pneumonia tem cura, entendeu? A peste bubônica, né, que era muito difundida também. Deixa eu ver o que vocês mandaram aqui no, no ser humano é foda. Pegamos algo que nos mata, somos algo que mata outras coisas pra gente. Então, tem que ter muito cuidado, né? Porque do mesmo jeito que essas bactérias podem ser usadas para coisas boas, elas podem ser uma arma biológica também, né? A gente sabe que não só bactérias, mas vírus, protozoários, né? A gente está com essa questão do coronavírus, né? Isso é uma guerra biológica, se a gente for pensar assim também, entendeu? Então, assim, do mesmo jeito que essas bactérias podem ser usadas por coisas boas, elas podem ser modificadas para coisas ruins. Mas, né, a ciência, né, a gente sempre crê que ela busca, né, uma melhor qualidade de vida, né, das pessoas. Então, a gente acredita, né, que essas bactérias são geneticamente modificadas para trazer muitos benefícios. E realmente, essa questão da insulina, depois vocês procuram na internet, né, de insulina, de hormônio de crescimento, muitas coisas boas. Não vou começar a falar de reprodução, achei que ia dar tempo, porque é pequenininha, mas falta só 5 minutos, não dá, só começar a gente não vai terminar. Mas aí é rapidinho, então na próxima aula a gente termina a reprodução das bactérias, né? Como elas se reproduzem, né? A gente sabe que é fácil reproduzir a bactéria. Parece que tem uma aqui, parece que alastra, né, a bactéria.
Então, a gente vai ver como elas se reproduzem, né? E entender por que elas se reproduzem tão rápido assim. Aí a gente faz o exercício semana que vem. Eu vou mandar os exercícios de bactéria também. Aí vocês fazem todos e a gente corrige na próxima aula. Alguém tem alguma dúvida? Tudo certinho? Deixa eu interromper aqui. Parar de gravar.